Olá pessoal, diário de uma guerreira na esteira com uma guerreira em mais um dia de esteira, Bom gente, eu tô contando um pouquinho da minha vida, a minha vida, né, em tudo, na arte marcial inclusive, e eu falo muito do machismo, porque essa é uma questão que eu tenho, né, que eu carrego. Então eu falo bastante e falo como é complicado você ver demais, né? Você ter muita consciência, você ver muita coisa, né? Você ter uma postura crítica, né? Realmente na prática mesmo. E como é complicado, né? Você lidar com o machismo das mulheres. E dos homens, tudo bem. Dos homens eu sei que eles são machistas mesmo, mas eles estão do outro lado, do fronte, tá? Os homens. Então, é um soldado inimigo, tá? Então, assim, não me causa nenhuma surpresa, né? Saber que os homens são machistas, tá? Normal, eu sei disso. O que me incomoda bastante, mais, é eu perceber que as mulheres são machistas também e elas estão no fronte mesmo, né, do gênero mulher, e elas jogam contra as mulheres, tá? Me incomoda mais. As mulheres machistas me incomodam muito mais do que os homens, tá? Eu não tô falando que eu prefiro o homem ou a mulher, tá? Mas eu acho que é mais traição, entendeu? Você saber que uma mulher é machista e tá jogando contra ela mesma e contra as outras, tá? Me incomoda mais. Então, por isso que quando eu estive no mundo marcial, eu tive bastante problemas com os homens, né, marciais, porque eles são muito machistas, mas as mulheres me incomodavam mais. As mulheres marciais me incomodam mais do que os homens, tá? Assim como as mulheres no geral, tá? Independente de ser marcial ou não, elas me incomodam mais com o machismo delas. Inclusive, quando eu vejo uma feminista tendo filhos, tá? Eu acho contraditório esse tipo de postura, tá? Você tem um discurso, mas você na prática faz outra coisa. Você estimula e alimenta a sociedade machista. Me incomoda bastante. Quando eu vejo uma criança nascendo, eu fico bastante incomodada, tá? Bastante. E vocês veem como é, né? A sociedade, ela alimenta o machismo, né? E ela alimenta a continuidade do machismo. Quando nasce uma criança, todo mundo dá parabéns, né? O que é o parabéns? Parabéns, então, que bom. Vem mais um machista. Vem mais um para alimentar o machismo, né? É isso. Me incomoda bastante. É bem difícil, tá? Lidar. Eu acho que o mais difícil mesmo é você ver. Quando você vê demais, você fica fora, né? Tá? Né? Você tem muita consciência, você vê muitas coisas, você reflete sobre as coisas, né? Então, isso te deixa meio, assim, fora, né? De tudo. Então, tô contando pra vocês que a minha vivência no mundo marcial me estressou. Se por um lado ela me estressou, porque é um ambiente muito machista, e eu tive inúmeros problemas, tá? Por outro lado, me fortaleceu, tá? O convívio com o homem machista, ele me fortaleceu, tá? Eu acho que eu peguei um pouco da energia deles, tá? Sim. É por incrível que pareça, você pega, né? Um pouco do teu inimigo, tá? Você pega, né? Eu acho que eu peguei um pouquinho da objetividade deles, os homens, tá? Marciais. Eu peguei um pouquinho da iniciativa deles, porque você tem que ter iniciativa. Quando você tá no mundo marcial, você tem que ter iniciativa, porque você tá numa luta, né? Então você tem que ter ação. Você tem que fazer, tá?
e você tem que se expor. Então eu aprendi bastante isso, não só com eles, como na arte marcial. E eu percebi que o homem marcial, ele é um pouco diferente do homem não marcial. Tem algumas coisas boas no homem marcial, mas tem algumas coisas ruins, tá? É porque o perfil do marcial, ele é meio homogêneo, tá? Você vai ver algumas diferenças, mas você vai ver que é meio homogêneo o perfil, né, do homem marcial. Sinceramente, eu prefiro o homem marcial, tá? Mesmo ele sendo mais machista, mais vaidoso. O homem marcial, ele é mais vaidoso, ele é mais machista, bem mais, tá? Ele é mais bélico, mais briguento, tá? O homem marcial, ele vê tudo como um desafio. É como se o dojo e o tatame fossem eternos. Ele traz aquilo para a vida dele. Então, ele gosta de brigar. Ele é briguento, né? O homem marcial. Ele tem isso, carrega isso com ele, tá? Essas são algumas diferenças, né, do homem marcial para o homem não marcial. Outra coisa que eu acho interessante no homem marcial, isso eu acho bom. Geralmente ele não bebe e não fuma. Ele tem hábitos mais saudáveis, né? Geralmente. Tô falando geralmente. Os que eu conheci tinham hábitos saudáveis, né? Tô falando dos marciais. Né? Os homens já não são marciais, tem mais o hábito de beber, fumar, né? Tem esses vícios, que eu acho muito ruim, tá? Então, tem coisas que são muito boas no homem marcial, mas tem coisas que são muito ruins. Ele é muito machista, mais machista que o normal, tá? Ele vê a mulher como menor, o homem marcial, ele vê a mulher, ele diminui ainda mais a mulher, tá? Do que o homem normal. Você percebe isso, tá? Ele subestima a mulher. O homem marcial subestima a mulher bastante. Bastante, tá? Isso é um traço negativo do homem marcial, tá? Ele traz isso, né, do universo marcial, que é muito machista e que subestima a mulher, desvaloriza a mulher. Universo marcial, sim. Então ele traz isso. Ele traz essa influência ruim, né? Esse olhar ruim sobre a mulher, tá? Ele tem um olhar muito ruim sobre a mulher, o homem marcial. Tô falando, tirando alguns marciais, mas tô falando do geral. Ele tem um olhar, ele subestima a mulher, o homem marcial, tá? Muito machista, muito vaidoso. O ego dele é muito inflado, tá? Ele se acha a última cocada do pacote. O homem marcial, tô falando. Ele é mais vaidoso do que o homem normal, tá? Do que o homem que não faz artes marciais. Mais briguento, é mais confuso. O homem marcial é mais confuso emocionalmente, tá? Ele é bem confuso, bem inseguro. E ele trabalha muito bem a casca dele, tá? Então ele mostra uma coisa que ele não é. Ele é muito mais frágil. Eu acho o homem marcial mais frágil que o homem não marcial. O homem não marcial, ele é mais forte emocionalmente. O homem marcial é menos forte emocionalmente, mas é mais forte fisicamente, tá? Existe uma coisa interessante no homem marcial, que é o seguinte, parece que é um contraponto. Ao mesmo tempo que ele é forte fisicamente, ele é fraco emocionalmente. Então isso também demonstra a falta de estudo do Budô. O marcial, ele não estuda, a arte marcial. Ele não estuda, então ele não se fortalece internamente. Ele canaliza muito a técnica. E aí, você vê, né, essa falta dele, essa fraqueza emocional que ele tem. Porque se ele estudasse o Budô, ele seria mais forte, tá, emocionalmente. Mas ele, você não vê, ele não investe na parte emocional, o marcial. Ele investe muito no físico e ele acaba canalizando tudo pro físico. Inclusive as frustrações, problemas, tudo. Então, quando você vai conversar com um homem marcial, ele é muito carente. Ele quer contar tudo. Ele, de repente, é como se ele nunca tivesse falado com ninguém. Tá? Ele quer ser ouvido. Tá? Então, ele despeja tudo em você, assim, sabe? É um homem muito carente. Por quê? Porque ele canaliza muito o físico,
tudo na vida dele é muito físico, né? Então, as mulheres com as quais ele se relaciona são mulheres fracas, são mulheres muito fracas, né? Que alimentam o ego dele. Na verdade, não é nenhuma relação que ele tem, né? Ele arranja mulheres que alimentem o ego dele. Tô falando no geral, tá? São relacionamentos ruins, fracos, né? Então, tô contando pra vocês um pouquinho do meu olhar, né? Do meu olhar quando eu estive no mundo marcial há muito tempo. É um ambiente que eu gosto de estar, eu aprendo bastante e é desafiador. O homem marcial, ele é mais desafiador para mim do que o homem não marcial. Mas é mais perigoso, né? Porque o homem marcial, ele domina uma arte marcial, tá? E uma arte marcial, uma arma, então ele é mais perigoso que um homem normal, né? Que um homem que não domina nenhuma. Mas para quem pratica arte marcial, é mais interessante, né? Eu acho mais interessante o homem marcial, porque machista por machista, os dois são machistas. Mas o marcial é mais machista. Ele é mais machista. E muitas vezes você vai ter muita dificuldade de encontrar um homem mais intelectual no mundo marcial. É muito difícil, tá? Porque o ideal seria que esse marcial fosse mais intelectual também. Mas falta. Eles canalizam muito no físico. Muito no físico. E eles deixam a parte emocional, psicológica pra lá. Entendeu? Então, por isso que eles são frágeis. Eu me lembro muito bem dos momentos que eu estive com homens muito grandes, né, no mundo marcial, treinando. Primeiro dojo, vou falar o primeiro dojo de Aikido, eles eram muito grandes, tá? O sensei era um enorme, que foi o sensei Carrapatex que eu tive problema. O cara era um massa, era um massa. Foi o sensei que eu tive problema. Eu olhava pra ele, eu achava ele muito fraco, muito frágil, emocionalmente. Era muito fácil derrubar ele emocionalmente, assim, tá? Mas ele é forte. Então, o que que acontece? O físico dele escondia, né, as fraquezas emocionais dele. Ele é muito fraco, muito fraco. Tão fraco que ele fez bobagem no dojo dele. Ele não tinha controle sobre ele, tá? O primeiro sensei que eu tive, o de Aikido. O sensei Carrapatex. O sensei Carrapatex era um homem extremamente carente, muito carente, muito carente, muito frágil emocionalmente. Ele perdido, completamente perdido. Você via isso nele, no olhar dele, no jeito dele. Eu me lembro que algumas vezes eu ia fazer técnica com ele, eu olhava pra ele, né? Olhava no olho dele. Ele era um olhar perdido. Perdido, fraco, muito fraco, tá? Fácil derrubar ele emocionalmente. Mas é um homem grande. Então, me parece que existe uma compensação. O homem marcial, ele compensa, tá? Ele fortalece o físico para esconder esse emocional complicado, confuso que ele tem. Infeliz, né? Eles são muito felizes. O primeiro sensei de Aikido que eu tive, né? Que é o Carrapatex. Ele tinha uma infelicidade que você via nele. Você via a infelicidade dele, tá? Eu tinha até dó dele, né? Pronto, fiquei com raiva, tudo. Mas tinha momentos que eu tinha dó dele. Tinha mesmo, tá? Até hoje eu tenho. Muito perdido, muito perdido. Uma pessoa que precisava de ajuda, assim, sabe? Realmente, completamente perdido. Perdido. Mas aí você vai vendo muitos homens assim, com esse perfil, tá? Depois teve outro sensei, né? De Aikido, que era fortão, que estava em cima de mulher e tal. Então eles canalizam. Como eles não dão conta desse emocional, eles canalizam o físico. Eles vão se relacionar com pessoas vazias, né? Pessoas que não vão exigir deles nada, tá? Então, são bem carentes. O Marcelo é bem carente mesmo. Ele quer falar. Quando ele encontra uma pessoa que tem uma cabeça melhor, ele quer falar. Esse último sensei que eu tive, que fiquei muito tempo, que eu cheguei a ser um pouco amiga dele, ele falava sem parar. Era uma coisa impressionante, era uma carência. Era como se ele nunca tivesse falado na vida, tá? Ele queria atenção, né?
Então, é um desafio, né? Você conviver com esse perfil de homem, né? Porque é um perfil de homem muito frágil emocionalmente, mas é muito forte fisicamente, tá? Mas é um perfil de homem muito perigoso. Muito perigoso. Ele parece não ter muito controle sobre as emoções dele, tá? Primeiro sensei, que é o Rabadex, eu acho que ele é um homem perigoso. Ele não tem controle sobre as emoções. Ele se descontrolou. Se descontrolou, tá? Então você vai ver coisas muito interessantes nos homens marciais. Com as mulheres eu nunca me dei. Eu não me dou com as mulheres, tá? Nem no mundo marcial, nem fora, porque elas alimentam o machismo. Isso me irrita profundamente, porque é uma forma de traição, tá? É uma forma de traição. Elas estão traindo o gênero delas. E eu sei, tá? Então isso me incomoda. É algo com o qual eu não lido bem, tá? Na verdade é isso. Então eu prefiro fugir de contato com mulheres, no geral, tá? Nunca me dei bem com mulheres, nem no Aikido, nem fora do Aikido. São poucas mulheres que me dou bem, tá? Porque eu considero as mulheres machistas traídas. Elas são traídas, estão traindo as outras mulheres, tá? Elas não têm uma culpa, né? Direta disso, mas elas estão traindo. Então isso me incomoda bastante, tá? Bastante. Fico bastante incomodada com mulher. Então, os homens, eu sei que eles estão no fronte inimigo e eu posso aprender bastante com eles, tá? Assim, é o diferente. Você pode aprender bastante com o diferente, entende? Então, assim, eu gosto, me sinto bem, eu me sinto melhor em dojo só com homens. Eu não gosto de dojo com mulher. Não gosto. Eu não treino com mulher, não gosto, tá? Não converso com mulher, evito porque eu me desgasto muito, né? Mas com os homens marciais também converso pouco. Não converso. O negócio é você tirar o que dá pra você tirar de cada lugar. Tem lugar que não dá pra você conversar, né? Então é melhor você não falar. Tira de lá o que dá pra você tirar e converse com os seus iguais. Na verdade esse é o segredo, tá? Né? De viver bem. Eu tô contando pra vocês um pouquinho como é que é a vida de uma mulher que vê demais, tá? Vê demais. Vê o que vai além da superfície. Tá? É difícil. Você vê demais, é difícil, né? É difícil, complicado, né? Mas eu gosto do mundo marcial. Eu realmente me sinto bem lá. Apesar do machismo, perseguições, problemas que eu tive, eu me sinto bem no mundo marcial. Aí depois que eu entrei no mundo marcial, eu me tornei uma pessoa bem diferente. Eu me tornei mais atenciosa com os homens, tá? Porque eu conheci eles bem, tá? Eles não são bonzinhos, não são. Eles são sacanas, tá? E eles conhecem bem as mulheres. Eles conhecem, eles sabem o que as mulheres... Eles sabem como enrolar as mulheres. Então, e você, quando tá no mundo marcial, você vê... Quando você tem contato, né, com os senseis, e você vê que os caras, assim, sacaneiam as mulheres mesmo, tá? Fazem mulher de trouxa. No mundo marcial, eles fazem as mulheres de trouxa. E as mulheres se sujeitam e se colocam nessa posição. Elas aceitam. Elas aceitam, tá? Então, eu vou até dar um exemplo. A mulher, ela, por uma questão cultural, né, da sociedade machista e tal, ela tem uma autoestima baixa. A sociedade baixa, a sociedade faz o seguinte: eleva a autoestima do homem e abaixa a autoestima da mulher, tá? Então, muitas vezes a mulher, ela aceita as migalhas, né, que os homens oferecem. Ela aceita. É um problema do machismo mesmo, da cultura machista, que já vem, entendeu? Trazendo isso, né? Então ela muitas vezes se coloca numa posição que não é o que ela quer, e ela nem sabe por que ela está nessa posição. Ela não sabe, é automático, tá? É
conjunto de coisas, tá? E aí depois ela vai se enrolando, e no fundo ela nem queria aquilo. Mas são as conveniências, convenções, né? A sociedade, ela vai te levando e vai te manipulando se você não se impor, tá? Mulher é muito manipulada, muito facilmente manipulada, tá? Pelo homem, pela estrutura social, tá? Muito. Então eu vi coisas muito tristes dos marciais, sabe? Fazer mulher boba. É óbvio que eu chamei atenção, tá? Eu impus, chamei atenção, fiz ele ver que ele estava errado, que ele não estava fazendo bem, tá? Assim, todos os marciais que eu vi fazendo alguma coisa errada com uma mulher ou qualquer outro, eu corrigi. Eu me impus, corrigi. Pronto, você não deve fazer isso não é correto, isso não é certo, né? Fui tentando, alguns eu consegui melhorar, mudar, outros não, tá? Mas eu, de uma certa forma, tentei interferir, tá? Esses homens, mas eles são cruéis, eles são muito vaidosos, muito egoístas, e eles realmente não entenderam o Budô. Eles não entenderam o que é arte marcial de fato, tá? É o que eu acho. Bom, gente, eu tô muito cansada hoje. Tô bem cansada. Tô no 23 agora, então eu vou parar. Amanhã eu continuo, tá? Até, gente. Tchau, tchau.